Então, já iniciada a gravação, vou dar início à segunda aula do curso prático do Direito Impressional. Vou só fazer rememorar o que a gente viu na aula passada rapidamente, antes de adentrar para o conteúdo de hoje, mas mais para a gente também ver qual o caminho eu estou seguindo para traçar aqui o material para o curso, né? Então, na aula passada eu trouxe um pouquinho sobre a teoria dos delitos, sobre o direito penal, sobre a inimputabilidade penal, sobre em que local o adolescente se encaixava nessa teoria mais dogmática do direito, pensando essa autonomia do direito infracional, pensando a própria dinâmica do direito penal juvenil, que eu acho que é o nome mais comum que a gente vê hoje, para tratar da área infracional, mas, né, relembrando que eu me alinho a essa teoria que defende a independência e a autonomia da área infracional, com a necessidade de inserções da dogmática e, enfim, do processo penal em casos de lacuna, né, como a gente vai ver hoje ao longo da aula e na próxima, que é a mais procedimental, a gente vai ver que existem muitas lacunas, tanto teóricas como na forma de aplicação, e há um problema na hora da gente defender adolescentes, né, em conflito com a lei. Então, retomando isso, eu vou começar a apresentação do, da aula. Aí, deixa eu só ver se está aparecendo. Ah, tá. Tá. Só para eu colocar em tela cheia aqui, a partir da primeira. Então, vou começar a aula trazendo um pouquinho, então, qual foi a ruptura de paradigma pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Então, pensando já lá no contexto de inimputabilidade penal, né, a fixação da maioridade penal de 18 anos, todo o debate que está em torno disso. Então, já fazendo, então, quais são os avanços, né, e quais são as dificuldades que a gente tem no Estatuto. Então, pensando, né, que o Estatuto trouxe uma ruptura de paradigma em termos legislativos aqui para o Brasil, na forma de responsabilizar adolescentes, né, pessoas, então, menores de 18 anos que pratiquem ato infracional, né, que é a nova terminologia, digamos assim, né. Então, a diretriz que rege o Estatuto da Criança e do Adolescente é a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, né, e confere, então, a crianças e adolescentes o status de sujeito de direitos, né. Na nossa Constituição, lá no artigo 228, eu acho, é o único artigo em que a gente vai ver que há menção à prioridade absoluta, né, então, o Estado brasileiro é comprometido com crianças e adolescentes e traz essa prioridade absoluta nos aspectos tanto de responsabilização como de proteção também. Só que nem sempre foi assim, né? Então eu vou passar um pouquinho como foi as diretrizes do Código de Menores, do primeiro Código de 1927, que foi o primeiro código, então, que fixou a maioridade penal de 18 anos, mas que eu vou explicar como funcionou essas diretrizes e para a gente ver que na prática, na realidade, o que a gente tem ainda é a perpetuação desse Código de Menores e da forma de responsabilização que lá atrás foi estabelecida por essa lei, né? Então, essa primeira lei é de 1927, e ela tem o principal viés é tutelar crianças e adolescentes em situação de abandono ou delinquência. Então, lá em 1927, não havia essa diferenciação entre, como eu falei já na última aula, né, entre criança ou adolescente, não havia diferenciação no sentido de abandono ou delinquência. Então, a criança ou adolescente que estava em situação de vulnerabilidade social, ou seja, estava sem acesso à escola, muitas vezes, ou enfim, em situação de abandono mesmo, era recolhida pelo Estado e permanecia em casas eu não lembro o nome agora, casas de custódia, enfim, não eram lugares adequados, né, dependendo da idade, não havia essa diferenciação. Então, naquela época, não havia nenhuma medida, nenhuma política educacional, ou, enfim, assistencial para essas crianças. Elas simplesmente retiradas do convívio da sociedade e encaminhadas para esse lugar, né, de acolhimento. E aí, a gente tem em 1941 a primeira tentativa, né, uma primeira política nacional
de inserção de um sistema que desse conta de atender essas crianças, esses adolescentes, né? Então, a gente tem o Serviço de Assistência do Menor, que é o SAM, que foi criado em 1941. Então, esse sistema visava trazer uma política assistencialista e tutelar. Então, deveria seguir algumas regras institucionais de política nacional, mas não em termos assistencialistas que visasse, por exemplo, autonomia ou visasse desenvolvimento cognitivo, social, enfim, ascensão social, nada disso, né? Era um sistema também que era visado, então, foi construído para controlar, para tutelar ainda essas crianças e esses adolescentes. Então, a gente não tem uma política efetiva de assistência emancipatória, digamos assim, né? A gente tem ainda um assistencialismo que, né, enfim, tutela, que objetifica crianças e adolescentes. E isso é muito criticado, né? Porque a gente tem na história bastante relatos de crianças e adolescentes sofrendo maus tratos nessas casas. Há muito problema em relação a essa não diferenciação, né, de criança para adolescente, em termos de abuso, né, enfim. Então, a gente tem 1964, no ano que foi, então, foi decretada a ditadura militar. A gente também teve a criação da FUNABEM, né, que tentava, então, trazer esse fundo nacional, trazer uma roupagem de avanço, de progresso, mas, né, pensando num contexto nacional de ditadura militar, a gente sabe que, na realidade, só modernizou algumas práticas correcionais e repressivas do antigo SAM. Então, não trouxe, basicamente, avanços em termos de emancipação, assistência, né, social, enfim, para que houvesse realmente uma emancipação, né, e uma consciência das ilicitudes e também em termos de abandono familiar, né, pensar em crianças e adolescentes que, né, sofrem com algum tipo de abandono. E a gente tem também, a partir já também de 1964, a análise patriarcal de um juiz enquanto pai, né? Então, havia uma prioridade na segregação. Então, sempre que houvesse algum problema, seja que por delinquência ou por desamparo, né, familiar ou da sociedade, era priorizada a segregação e a internação dos adolescentes, né? Então, aí a gente tem também a criação das FEBEMs, e é por isso que até hoje a gente vê no linguajar, né, a gente vê no senso comum, e não é equivocado, né, tem uma razão de ser, que a gente vê que falam que adolescentes estão na FEBEM, né, porque ficou muito no imaginário social de que ainda estamos na FEBEMs, né, então as FEBEMs, as Fundações Estaduais de Bem-Estar do Menor, foram construídas a partir de 1964, ou seja, num período de ditadura militar, e elas eram responsáveis, então, por segregar, por trazer caráteres assistencialistas para crianças e adolescentes em situação, né, de vulnerabilidade ou de delinquência, em conflitos com a lei, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem o nosso Código Penal de 1940, a gente tem alguns avanços, né, ao longo dos anos, em termos de responsabilização adulta, né, de imputáveis, mas na área infracional a gente tem esse retrocesso tremendo, essa visão paternalista e, né, enfim, segregatória em termos de adolescente e criança, e a gente vê que esses reflexos estão até hoje, né, então a gente tem a principal crítica, né, pensando já aí na promulgação do Estatuto, em 1990, é de que as estruturas das FEBEMs foram mantidas, né? Então, a gente tem, em 1990, uma nova legislação, mas as estruturas físicas da FEBEM, a gente tem as mesmas. Os agentes e as agentes, né, que estão nessas unidades são as mesmas. Então, na prática, realmente, a gente não teve tanta evolução, né, ou tanta melhoria nesse sentido, né? A gente tem muitas práticas de FEBEM até hoje sendo aplicadas, e isso justifica muito o porquê as pessoas entendem, né, que a gente ainda tem FEBEM, né? Se a gente fala, por exemplo, aqui no Paraná, a gente chama OSENSE, né, que é Casa de Atendimento Socioeducativo. Ninguém sabe o que é, até nos próprios cursos de direito, a gente não sabe o que é. Lá acho que no Rio, São Paulo, Fundação Casa, né, a gente não tem esse conhecimento, assim, tão amplo por meio da sociedade, no geral, em razão, né, então, desse
Código de Menores e dessa inserção das FEBEMs lá atrás com essa política criminal, política, né, assistencial, que ainda na prática a gente vê que existe, né? Então a gente tem a FEBEM muito clara e muito enraizada, e para nós, né, enfim, que a gente juristas, a gente tem que entender que a FEBEM, né, então eram essas fundações regionais criadas, né, a partir do Código de Menores, para então possibilitar o bem-estar do menor, quando na realidade era apenas, né, essa intenção de segregação, né, segregacionista. Então, a gente tem, depois de tudo isso, a gente tem o Código de Menores de 1979, e a gente percebe, né, que a legislação já há uma tentativa de renovação, de inovação, né? A gente está em um período pós-ditadura militar, então a gente tem essa tentativa legislativa de evolução, e a gente tem também, a partir disso, a construção da teoria da situação irregular, né? Então, na realidade, essa legislação, mesmo que tenha algum intuito de reconhecer algumas vulnerabilidades, na realidade está muito ainda influenciada pela criminologia positivista, se a gente for pensar assim, né? Principalmente atrelada, então, à criminalização da pobreza, né? Então, final do século XX, início do século XXI, 19, 20, desculpa. Então, a gente tem muito criminologia positivista enraizado nessa teoria da situação irregular, né? Que significa, então, se o adolescente está irregular, ou seja, não está estudando, não está trabalhando, e também não está, e está cometendo algum tipo de crime, né? Enfim, na época não tinha diferenciação, ele está em situação irregular, então a gente tem que agir, né? Então, a forma ainda era de estender um controle social de segregação, de privação de liberdade, né? Então, vamos retirar do convívio social, colocar em casas, né, de custódia, enfim, nas FEBEMs, ainda tinha FEBEM 79, então a gente tem aí esse Código de Menores 79 com alguns traços de criminologia positivista e, né, em termos de impulsionou a seletividade penal e racial, né? Racial e social. Por quê? Porque quem era, então, identificado naquela época como em situação irregular, né? Eram os adolescentes que eram negros e que eram pobres, né? Então, tem o livro da Vera Malaguti Batista, que ela fez uma pesquisa muito legal, acho que no Rio de Janeiro, na início da década de 80, assim, final da década de 80, em que ela faz esse estudo, né, de identificar quais adolescentes eram identificados como usuários de drogas e quais adolescentes eram identificados enquanto traficantes. E aí, na pesquisa dela, ela consegue, né, demonstrar algo que para gente que estuda, né, relações raciais é meio óbvio, mas que os adolescentes brancos, então, eram naquela época, né, vistos como usuários, então eram encaminhados para alguma atendimento ambulatório, enfim, atendimento médico, e os adolescentes negros e pobres eram, então, encaminhados para as FEBEMs. Então, ela, na pesquisa dela, ela consegue muito bem desenhar e demonstrar o quanto essa seletividade, que foi impulsionada pela teoria da situação irregular, estava presente e ainda está, né? Porque as pesquisas atuais também, né? Por mais que a gente tenha aí o STF descriminalizado o consumo de maconha, né, de 40 gramas, a gente sabe que para os adolescentes negros e periféricos essa realidade ainda é muito distante, né? A gente também tem situações em que se tá com maconha, a gente vê a polícia, né? Não são todos os policiais, mas quase sempre acontece de estar enxertando, né? Então, os flagrantes forjados que a gente fala. Própria semana passada teve um caso de um adolescente que foi apreendido pela polícia e não tinha nenhum envolvimento, e a polícia plantou. A gente tentou pedir para oficiar para a polícia para acessar a câmera, né, body camera do policial, e a polícia disse que não tinha, mas o adolescente falou que tinha. Então a gente não conseguiu acesso às câmeras, e aí o adolescente tá ainda em internação provisória. Então, a gente tem essa seletividade ainda muito presente, né? E aí ela é fruto, então, de todo esse percurso histórico, né? Tanto não só na área, né, de adolescente, na área infracional, mas também do sistema penal.
Então, a gente tem que entender, né, da onde que vem, qual passo a gente está olhando para trás, né? Então, a gente tem a teoria da situação regular, que então impulsiona a seletividade racial e social e não tem, né, nenhuma garantia processual, né? Quando no processo penal a gente ainda já tinha alguns avanços, assim, em termos de próprios de garantias mesmo, né? A própria Constituição de 88 veio trazer algumas garantias, mas na área da infância a gente acabou ainda não tendo esse amparo, e aí a gente tem consequências até hoje, né? Porque há ainda muita demora de implementação do Estatuto. Mas, então, pensando no avanço da legislação, vamos colocar assim, a gente tem, então, a superação do Código de Menores, pelo menos em termos legislativos, né? Porque, na prática, como eu falei, a gente ainda está bem, com bastante retrocesso, né? Então, como eu falei no começo, né? O Estatuto trouxe a doutrina da proteção integral, prioridade absoluta, né? Faz a diferenciação, então, no tratamento, né? Adotado anteriormente pelo Código de Menores, que não conferia proteção, mas sim uma tutela, né? Então, o juiz, né, na figura de juiz paternalista, de juiz que é o, né, sabedor de direcionamento de crianças e adolescentes, principalmente em vulnerabilidade e em conflitos com a lei. Então, a gente tem uma ruptura legislativa com isso, né? Então, a gente tem uma legislação de 1990, né, como eu falei na primeira aula. O Brasil é o primeiro país da América Latina que implementou essa legislação. Então, em termos de inovação legislativa, o Brasil é pioneiro, né? Então, que garantiu que crianças e adolescentes são sujeitos de direito, né? Então, que são pessoas que necessitam de proteção integral, né? Principalmente, né, pensando na sua condição de desenvolvimento, né? Então, tudo aquilo que eu falei de consciência, de discernimento na primeira aula, tem a ver com essa necessidade de proteção, né? Enfim, de reconhecimento enquanto sujeitos de direitos e da prioridade absoluta, né? Então, toda a ruptura com o caráter anterior é proporcionada pelo Estatuto. A gente tem uma legislação muito inovadora, muito atual, em termos de responsabilização de ato infracional, enfim, de medida protetiva, mas que na prática a gente sabe que não é assim, né? Então, não está aqui falando o dia inteiro que não é assim e a gente já sabe. Mas o Estatuto também trouxe alguns termos, né, diferentes em relação ao ato infracional. Então, aqui eu já vou adentrar um pouquinho mais nas terminologias, nos conceitos, né, nas especificidades, na defesa realmente, né, do ato infracional enquanto uma área autônoma do direito penal e do processo civil, né, enfim. Mas então, a primeira diferenciação pelo estatuto é da idade, né? Quem é responsabilizado pelo estatuto, né? Quem pode receber medida socioeducativa. Então, o estatuto prevê, né, que criança é até os 12 anos incompletos, o adolescente é entre 18 e 12 anos incompletos, né? E aí podendo, então, excepcionalmente, até os 21 anos, receber algum tipo de medida socioeducativa. Eu não sei por que a inteligência artificial gerou uma pizza para se referir ao adolescente, mas adolescente entre 12 e 18. E o ato infracional, então, é todo ato, né, toda conduta verificada como crime ou contravenção penal, né, tanto no Código Penal como nas legislações especiais. Então, a principal diferenciação em termos de responsabilização pelo Estatuto é essa diferenciação de idade, né, fixada pelo caráter biológico, então, como eu falei na aula anterior, né, da imputabilidade penal, e trouxe também essa tentativa de separar do direito penal, né? Então, adolescente não comete crime, comete ato infracional. Só que a gente sabe que no senso comum, né, até com os clientes, assim, com as mães principalmente, a gente não tem como chegar e falar assim, ato infracional, que a gente sabe que essa é uma terminologia que é muito técnica ainda, que é muito academicista, né? Então, para chegar ainda nas pessoas que estão no sistema ainda está muito distante, mas, né, acho que é interessante a gente saber que essa terminologia foi com essa tentativa, então, de afastar do direito penal, né, de demonstrar que há uma diferenciação, sim, de responsabilização entre adolescentes e adultos, né? Então, essa é a diferença, e também o termo menor, né? Então, esse termo é um termo que a gente não consegue abolir, mas que o estatuto, então,
rompeu, porque justamente o termo menor era associado ao Código de Menores, né? Então, que o adolescente não era visto enquanto sujeito, né? Era visto como um problema a ser resolvido, todo o termo de questão de assistencialista, de tutela, né? O paternalismo, enfim. O termo menor é associado a isso, né? Então, hoje em dia, a legislação, né? A gente tenta romper com isso, né? Então, sempre que houver o menor, a gente retirar e colocar adolescente, justamente para entender que há essa diferenciação, né, e que hoje em dia a gente reconhece adolescente enquanto sujeito de direitos, né, e que o termo menor remete a essa situação ruim, né, enfim, de situação irregular que a gente não quer que prevaleça e não quer que, né, que continue prevalecendo, embora na prática, enfim, mas o termo menor, então, não é o adequado para se referir a adolescente, né, menor infrator, menor em conflito com a lei, não é o termo adequado, né? Sempre adolescente. Então, essas principais terminologias, né, que foram construídas pelo Estatuto para fazer essa diferenciação. E aí também, né, não só em termos de nomenclatura e terminologias, né, mas o Estatuto também trouxe, então, formas diferentes de responsabilização, né, porque a gente sabe, né, que crianças mesmo, né, crianças menores de 12 anos, podem violar a lei, né, podem estar praticando condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, mas elas não vão ser responsabilizadas da mesma forma, né, então aqui no Paraná, aqui em Curitiba, a gente teve um caso recente de que uma criança invadiu, uma criança de 10 anos, eu acho, invadiu eu não sei se era uma chácara, mas ela invadiu a chácara e acabou matando quase todos os animais, assim, e aí foi filmado, né? Então, as cenas, assim, horríveis, né? Mas a criança de 10 anos foi lá e cometeu vários crimes ambientais, né? Assassinou diversos animais, mas, né, de acordo com a nossa legislação, ela não pode receber uma medida socioeducativa, ela não pode receber uma medida de internação, embora esse tipo de delito acaba chocando muita gente, né? Como assim uma criança foi capaz de cometer essa atrocidade com os animais, né? Mas pensar, né, que sim, é possível, né? Enfim, às vezes tem vários casos, né, também fora do Brasil, de crianças que acabam matando alguém, matando familiares, enfim. E nesses casos, né, aqui no Brasil, então, a gente determina, né, que sejam aplicadas medidas protetivas, né? Então, se uma criança, né, menor de 12 anos, cometer algum ato considerado como crime, né, tanto na Código Penal como nas leis, elas vão receber medidas protetivas, né? Então, aí, lá no artigo 101, tem várias medidas, né, que o Conselho Tutelar que vai intermediar, então, com assistente social, com psicóloga, né, de acordo com o município. Então, a gente tem essas medidas que serão aplicadas às crianças, né? Então, e aí segue a mesma regra do penal, né? Então, se uma criança cometeu com 11 anos, ela, né, com 12 anos, ela não vai poder receber medida socioeducativa por um fato que foi praticado antes, né? Então, vale, né, a data do fato, né, e não o que possa vir a ser depois, né, a próxima idade. Então, pensar nesse sentido. E aí, as medidas socioeducativas, então, que são aplicadas aos adolescentes que praticarem ato infracional, que é todo crime ou contravenção penal, e a legislação que regulamenta essas medidas é a Lei de Sinase, né, que é a Lei 12.594 de 2012. Aí a gente tem um gap muito grande, uma lacuna muito grande, né, de que o Estatuto foi promulgado em 1990 e a lei que regulamenta todas as medidas socioeducativas foi promulgada em 2012, ou seja, mais de 20 anos depois da primeira legislação. E esse é um problema, né? Então a gente tinha e a gente tem muito, como eu falei, né, a aplicabilidade muito no dia a dia das unidades, a gente tem muita aplicação ainda do que era, né? Então, principalmente na época do FEBEM, né, que foi regionalizadas as políticas, né, tanto de assistenciais quanto as políticas criminais. Então, a gente tem esse problema desse gap da legislação do SINASE, que foi promulgada só mais de 20 anos depois, né? E aí, então, diferentemente do que era
né, anteriormente, com o Código de Menores, né, então as medidas socioeducativas, né, possuem um caráter educacional, né? Então, na prática, a gente vê que isso é bem menor, assim, né, enfim, embora eu tenha alguma felicidade com as unidades socioeducativas, assim, de que a gente vê muito adolescente que aprende a ler e a escrever dentro da unidade, e isso sempre me choca muito, assim, né, porque como assim um adolescente, né, tá tendo acesso à educação após a internação, né, após a privação da liberdade, né, então, quando na realidade, né, essa educação, esse acesso a, ao ensino deveria ser independentemente da internação, né, ou apesar dela. Então, a gente tem muita crítica ao sistema socioeducativo, às unidades, mas esse caráter educacional a gente vê, assim, né, no dia a dia com os adolescentes, o quanto em alguns, né, isso muda e isso é importante, né? Então, eu sempre falo que as minhas críticas com o sistema socioeducativo é para que o nosso sistema melhore, né? A gente não quer que adolescentes vão cumprir pena na prisão, porque a gente sabe que é muito pior em termos de educação, enfim, de assistenciabilidade, mas tem questões no sistema socioeducativo que ainda me tocam e que ainda me fazem ter esperança, sabe? Então, peraí, você fez uma pergunta? Deixa eu só entender aqui. Exatamente, Luara, né? A falta de acesso à educação pode levar o adolescente para o sistema, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre acho que na próxima aula até, sobre a liberdade assistida. O quanto a liberdade assistida, às vezes, pode ser até mais rigorosa que uma internação, porque se o adolescente não está frequentando a escola, ele pode ter a medida regredida e receber uma internação sanção, por exemplo, né? E ser privado de liberdade. Então, a educação, assim, é o principal objetivo, né, do sistema socioeducativo, mas a ausência dele, né, em termos de políticas públicas e de acesso ao ensino público, né, é prejudicial, né, nesse sentido. Então, muito interessante essa colocação. Vou voltar aqui. Mas aí pensando, né, nesse caráter então educacional que rompe com o caráter anterior e também traz aí uma excepcionalidade à internação. Então, se lá atrás a gente tinha a regra a internação, aqui a gente tem a exceção, né? Então, a diretriz do estatuto então é garantir, um pouquinho que eu voltei, é garantir medidas em meio aberto, né? Então, a principal das medidas socioeducativas é promover a educação e responsabilização, né? Porque a gente vai ver que todas as medidas possuem um caráter responsabilizatório, né? Se a gente pensar lá no penal, né? Pensar os, os, as questões de prevenção, né? E reprovação da conduta, a gente vê esse caráter também nas medidas socioeducativas, mas a gente tem, por outro lado, essa prioridade, né, então, em meio aberto, né, então, liberdade assistida, depois eu vou falar um pouco melhor, assim, prestação de serviços da comunidade, a própria obrigação de reparar um dano também, que é uma das medidas em meio aberto, mas que é muito questionável, né, porque a gente tem aí delitos que envolvem remuneração, né, enfim, ou reparação de danos de bens materiais, em que os adolescentes não têm condições, e aí a gente fica nesse como assim a gente vai aplicar a medida, né, se não tem renda, mas a gente tem, então, essa fixação dessa excepcionalidade da internação e da necessidade, então, dela ser aplicada como último recurso, né? E aí, um dos principais pontos, né, e aí que abre muita discussão também dentro da área profissional e dessa autonomia, é que ela não tem correlação direta entre ato educacional e medida socioeducativa. Eu já vi alguns professores, e aí eu discordo totalmente, dizendo que é possível a gente classificar entre atos leves, médios e graves e gravíssimos. Eu discordo, porque na prática a gente vê cada coisa que é impossível conseguir correlacionar, sabe? Então eu já vi, por exemplo, tribunal, aí não estou nem falando de primeiro grau, que juízes de primeiro grau
são deuses, a gente sabe, mas em tribunal de justiça, por exemplo, assim, manter a internação em crime de furto. Então, como que a gente vai associar, né, pensando nessa classificação que alguns professores fazem, que o crime de furto é um crime grave que necessita de internação, né? Então, eu acho que é um pouco perigoso a gente, né, tentar fazer essa classificação, porque justamente, né, não há essa associação dentro da área profissional, e isso é um problema, né? Não estou dizendo que é bom, mas eu estou dizendo que é um problema porque cria muita discricionalidade, né? Então, por mais que a gente defenda a autonomia, né, alguma limitação deveria ter, né? Então, a gente tem lá, né, na legislação, eu coloquei, né, alguns. Eu vou falar mais depois, né, mas alguns critérios específicos para internação provisória, para internação, enfim. Mas a gente não tem essa associação entre crime e pena, entre ato profissional e medida, como tem no penal. Eu acho que esse é um dos grandes problemas na hora de aplicar, porque a gente tem ainda, né, então, muito problema com essa discricionalidade, né? Eu já vi juíza decretando internação em crime de furto, porque não estava estudando, né? Então a gente volta para a educação, né? Então, qual é o fundamento da desembargadora? Era assim: o adolescente é inapto ao convívio social. Então, a gente tem, isso me marcou muito, porque eu sempre falo nas aulas, né? Uma desembargadora que nunca viu o adolescente na frente foi capaz, né, de falar, né, que o adolescente era inapto ao convívio social por ter cometido um crime de furto, um ato infracional, né, enfim, equiparado. E eu acho que na época até ele tinha devolvido, sabe? Então foi uma tentativa, praticamente. E o tribunal manteve a internação, assim, eu acho que ele ficou um ano internado por crime de furto, ato infracional, né, enfim. E isso é um grande problema, assim, né, porque a gente não tem essa correlação, a gente tem muita discricionalidade, o próprio crime, né, ato infracional de tráfico de drogas, a gente tem juízes que entendem alguns, eu vou trabalhar mais nas teses defensivas, né, mas que entendem alguns critérios do penal, por exemplo, crime de tráfico de drogas privilegiado consegue associar nas mesmas circunstâncias, dependendo do ato infracional, mas não são todos, né? Então, essa lacuna entre correlação traz muitos problemas para a gente na prática, né? E aí abre muita margem para discricionalidade. E aí esse é um dos momentos em que a gente tem que, né, eu vou trabalhar mais nas teses, mas que a gente já tem que pensar em aplicar aí sim o direito penal juvenil. Então, pensar sempre como seria para um adulto, né? Então, se o adulto está recebendo uma medida em meio aberto, né, ou semi-liberdade, enfim, não tem por que um adolescente receber uma internação, né? Então, sempre, né, priorizar que o adolescente não pode receber medida mais gravosa que um adulto. Então, na hora da gente fazer a defesa e ver essa correlação entre ato infracional e medida socioeducativa, sempre tem em mente isso, né? Em que o caráter do ato infracional, da medida, é sim responsabilizar, é educar, enfim, é trazer essa emancipação, mas ao mesmo tempo não é para ser algo torturoso, né, que traga essa tortura, enfim. Então, pensar nessas circunstâncias, né, mas essa é uma das principais diferenças, então, entre o direito infracional e o direito penal, e aí o porquê também a sua autonomia, né, da área profissional e há esse problema da discricionariedade, que no penal não é tanto, né? A gente tem pena mínima e máxima, né? Enfim, abstrato. A gente vê que às vezes o juiz pesa na culpabilidade, ou tem algumas agravantes, né? Enfim, para majorar, mas pelo menos ele tem alguma justificativa, né? Aqui na área profissional, a gente fica muito abrangente, né? E aí esse é um problema que a gente sempre vê nos livros, né? Que a gente lê, nas doutrinas, principalmente, de que esse é um grande problema, né? Enquanto tem lacuna, né? Então, qual é a lacuna? Não associa ato infracional à medida, é uma lacuna. Aí, quando tem lacuna, é sempre aplicado teorias, né, por exemplo, da situação irregular, né, teorias menoristas, com viés paternalistas, né, então, eu não lembro agora um filme, mas eu acho que é Juízo,
Ah, eu não lembro, eu posso, se eu lembrar, eu mando depois. Mas em que a gente tem um documentário da juíza, assim, aplicando, assim, interrogando os adolescentes e aplicando medidas, assim, bem graves, assim, para atos infracionais bem, né, bem comuns, assim, que a gente fala, né? E então, para ver como ainda essa discricionariedade, quando há uma abertura, o judiciário vem e é, né, mais repressivo do que determina a legislação. Então, esse é um grande problema, uma grande lacuna. E aí eu sempre defendo que há necessidade, então, da gente aplicar o direito penal juvenil para entender lá no penal como seria, para entender como seria mais benéfico para o adolescente aqui, né? E tudo isso é um caminho tanto a ser desenvolvido na legislação como nas doutrinas, né? A gente não tem, assim, muita doutrina que trabalhe com isso, que consiga trazer em quais momentos, em quais situações é possível, então, fazer essa busca, né, no direito penal juvenil, justamente que é aquilo que eu sempre falo, né, enquanto a gente não ter essa disciplina na grade curricular, né, das faculdades, a gente não vai avançar. A gente não vai avançar. A gente vai ter aí o trabalho das defensorias, que é um trabalho muito precarizado ainda, mas que é muito importante, né? Aqui no Curitiba, né, em Paraná, tem duas defensorias especializadas, né? Dois defensores que atuam diretamente na área infracional e que aí possuem, sim, mais o gingado, né? Possuem mais, assim, condições propriamente de atuar na área infracional, mas em termos de advocacia privada e de judiciário e do próprio Ministério Público, a gente ainda está muito atrás, assim, muito retrocesso nesse sentido de discricionariedade, né? De querer pesar a mão porque é adolescente, né? De às vezes achar que a punição, que a, enfim, a privação de liberdade vá resolver com esse pensamento, né, de que a segregação é algo benéfico, né? Então, vamos aqui colocar a internação porque ele vai ter acesso à educação, né? Na minha pesquisa do mestrado, eu analisei os relatórios, né, e o juiz daqui de Curitiba, ele estava deixando as meninas, né, então as adolescentes, né, do sexo feminino, mais tempo do que os meninos privados de liberdade. Isso ele disse escancaradamente. E ele disse, inclusive, que ele deixava as meninas que eram mães mais tempo, porque pelo menos privadas de liberdade elas teriam alguma assistência social, enfim, psicossocial, né? Então, olha qual é o pensamento do juiz. Eu vou privar de liberdade para garantir os direitos. Quando, na realidade, a legislação diz totalmente o contrário, né? A legislação fala o quê? Que vamos manter em meio aberto, prioritariamente, para aí sim conseguir dar a assistência necessária, né? E esse juiz discricionariamente aplicou, então, medidas mais severas e mais gravosas para meninas. E ele falou isso escancaradamente, né? Então, sempre também é importante a gente ter esse olhar de gênero para dentro do sistema socioeducativo, né? Assim como no sistema penal, enfim. Mas como no sistema socioeducativo ainda a gente está muito atrás, porque não avança nesse debate, né? Mas, enfim, só para falar um pouco sobre esse problema da não correlação entre ato infracional e medida socioeducativa, né? Então, quais são aí, pensando, né, nas medidas, né, os objetivos, né? Há uma responsabilização, há um objetivo de reintegração e há um objetivo aí, então, de garantia de direitos, né? Que é uma coisa que a gente não tinha com a legislação anterior, né? Então, a gente deve sempre, então, priorizar essa percepção e aí a gente sempre deve militar por isso, né? O Alexandre de Moraes da Rosa, ele escrevia por um tempo sobre a área infracional, hoje em dia ele não escreve mais, ele está mais focado na teoria dos jogos, mas eu gosto muito desse livro dele, de 2011, de que ele fala, né, sobre como os objetivos de responsabilização e reintegração são flagrantemente contrapostos às finalidades retributivas do sistema criminal. Embora haja, sim, retribuição, né, privar de liberdade e pensar no contexto de internação é, sim, um caráter retributivo, não nos mesmos termos, né, que é no sistema penal, e aí, assim, né, reforçando. Critico o sistema socioeducativo, sim. Critico a medida de internação, muito. Mas nada é tão pior quanto o sistema prisional.
Claro que pensar em circunstâncias de que adolescente, muitas vezes, né, estão em fase de desenvolvimento e que recebeu uma privação de liberdade traz impactos muito mais significativos do que num adulto que já está envolvido com crime, enfim. Nesse sentido, também tem esse problema, né, de que privado de liberdade nunca é bom, mas seria pior se fosse na prisão, né? Então, nesse sentido, as medidas, então, socioeducativas têm esses objetivos declarados, digamos assim, né? Embora não seja tanto na prática, né? Eu acho que é muito bonita essa legislação, muito interessante como ela foi construída, né? No processo de democratização, após a promulgação da nossa Constituição. Então, ela trouxe vários insights, assim, né? Para a gente pensar novas formas de controle social, mas que na prática a gente vê ainda que a gente está muito regresso ainda, né? A gente não está avançando, né? Mas a legislação tem, então, todos esses caráteres, né? Diferente, então, do sistema criminal. Então, essa é mais uma das atribuições, né, das medidas socioeducativas que diferencia do direito penal e que traz a sua autonomia, né, perante a responsabilização. E aí, né, enfim, então, vou indo já caminhando para investigação preliminar, né? Então, como se dá a investigação, né, de uma apuração de ato infracional? Eu vou iniciar hoje a questão de competência, enfim, e aí na próxima aula eu faço da investigação preliminar até a sentença, só para não ter que parar hoje no final e aí, né, na próxima continuar. Então, eu vou começar aqui e aí na próxima eu finalizo, né? Mas enfim. Então, além de, né, ter essas características próprias, né, de diferenciação de idade, né, quando que aplica, quando não aplica medida socioeducativa, questão de não correlação entre ato infracional e medida socioeducativa. A questão, né, dos princípios que regem as medidas socioeducativas serem diferentes do penal, a gente também, então, tem uma abordagem própria na fase de apuração, né? Então, e isso, então, representa um avanço, né? Se a gente pensar aí em termos de doutrina da situação irregular e do Código de Menores, a gente tem um avanço de especializar cada vez mais, né? E tornar cada vez mais a independência dessa área, né? Então, na próxima aula a gente vai ver as delegacias especializadas, né? Ministério Público, próprios juizados, mas daí eu volto para aquela questão, para aquele debate, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem uma abordagem própria, a gente não ensina isso nas faculdades, o que é um grande problema, né? Então, eu tive a aula de estatuto, mas era uma eletiva, foi meio semestre, então eu aprendi tudo ao mesmo tempo, não consegui aprofundar mais como que era essa abordagem autônoma da área profissional, fui aprofundando durante o mestrado, né? E aí, então, por isso que eu consigo trazer um pouquinho de profundidade ainda, embora ainda a gente tenha, né, bastante deficiência nesse sentido, né? Mas, enfim, então, tem essa abordagem própria de investigação desde a fase preliminar, então, desde a apreensão, né, do adolescente, seja de flagrante delito, ou seja a partir, né, de investigação, até o conduzimento pelo Ministério Público, a gente teria que ter, vamos falar assim, teria que ter um Ministério Público diferente do que a gente tem hoje, né? Mas a legislação prevê que a participação dele é diferente, né? Mas tem essa especialidade e essa abordagem própria. E aí, pensar em termos de competência, né? Que eu acho que é onde o caldo engrossa, como dizer para cá, né? Porque, assim, em termos de primeiro grau, então, a gente tem a competência absoluta do juizado da infância e da juventude para processar e julgar atos infracionais, né? Então, mesmo atos infracionais equiparados aos crimes federais, que são competência federal, né? Então, por exemplo, tráfico internacional, um adolescente, sei lá, foi apreendido, né, com quantidade de droga, pensando, né, e com o intuito de evadir do país com essa droga. Quem processa e julga é o juizado da infância e juventude, né? Então, essa especialidade da área profissional é importante, né? Porque a gente
tenta fazer com que o juiz, que o judiciário tenha essa especialidade, que aplique efetivamente o estatuto, mas, ao mesmo tempo que a gente tem essa deficiência de não haver essa especialidade em termos de acesso à educação, acesso ao ensino jurídico, né? Mas há uma intenção, então, na legislação de que seja benéfico a construção desse juizado para que haja, então, essa diferenciação, principalmente com o direito penal, né? Então, o juizado da infância é o juizado que processa atos infracionais, tanto, né, em termos de crimes comuns, crimes federais, enfim, como também aí a juizado da infância vai processar e julgar demandas que envolvam crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, né, enfim, aí pensar, né, eu trabalhei um tempo no juizado, e aí o juiz falava sempre assim, quando é competência? A gente vai entender que é competência do juizado quando tiver violência. Então, se a criança está passando por algum tipo de violência, claro que isso é muito abrangente, né? Porque pode ser o quê? Violência física, mental, psicológica, enfim, né? Mas pensar em termos de violência, se há uma criança em situação de violência, também é competência da juizado da infância. Então, por isso que a gente tem, né, a destituição do poder familiar também, de competência exclusiva do juizado da infância, e também processo de adoção, enfim, tudo porque parte dessa situação de violência, de vulnerabilidade social, né? Mas a gente tem isso mais delimitado hoje em dia, né? Anteriormente, com o Código de Menores, essa diferenciação não era feita, então a gente não sabia como era cada caso, embora houvesse essa predominância, então, né, de aplicabilidade em termos de criminalização da pobreza, como eu falei, né, atuando de forma seletiva. E não havia juizado especializado também, né? Então, agora que foi construído, né? Então, pensar que o juizado é competente absoluto para julgados infracionais e casos em que crianças ou adolescentes, né, ou estejam em situação de vulnerabilidade e de violência, principalmente, né? Então, seriam essas a competência absoluta, né? E aí, o grande problema do nosso estatuto também é que ele é regido por regras processuais cíveis, né? Então, o legislador, isso para mim, quando eu descobri, eu fiquei passada, porque eu pensei assim, como assim, se a gente está falando de ato infracional, de crime, de lei penal, de privação de liberdade, como assim a gente é regido por procedimentos pelo processo civil, né? Então, pelas regras do processo civil, né? E como assim a gente interpõe agravo de instrumento na área da infância? Sim, o estatuto, então, priorizou ser regido pelas regras processuais cíveis justamente para afastar, né, para afastar do direito penal. Então, não, o que a gente está aplicando aqui não é o direito penal. Então, nós vamos ser regidos pelas regras processuais cíveis. E aí isso traz um problema tremendo, né? Não só em termos de prazo, né, em termos de recursos, né, que eu vou explicar melhor na aula que vem, mas isso traz um problema, inclusive, em termos de segundo grau, né? E aí? Porque na área penal a gente tem as câmaras civis e as câmaras criminais. Área civil, administrativa, família, né? E o juizado da infância? Como fica essa especialidade no segundo grau? E aí a gente tem um grande problema nos tribunais, em que não há um consenso, né? Eu sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, a gente, o judiciário, né, o Tribunal de Justiça, ele é, então, quem julga os recursos são as câmaras cíveis. Então, aí pensando que são as regras processuais cíveis que regem a área infracional, lá no Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça, as câmaras cíveis que julgam os recursos, né? Então, por exemplo, habeas corpus em segundo grau, apelação, né? Enfim, agravo de instrumento, todos esses recursos são julgados pelas câmaras cíveis. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Eu não sei como é aqui no Paraná, mas lá no Rio de Janeiro são câmaras criminais que julgam os recursos da área da infância e juventude. E aí até a gente pode pensar, né? Ah, claro, o bom de ser em câmara criminal é que vai poder, então, aplicar
algumas diretrizes, né, da área penal, né, enfim, sistema pensal e sistema acusatório. E aí teve uma conhecida minha que fez uma pesquisa, né, quando ela foi assistir os julgamentos, né, eu não lembro se era apelação ou era habeas corpus, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, né, eu coloquei mais delineado isso lá na apostila, mas ela fez essa pesquisa e ela verificou que mesmo os câmaras cíveis quanto os criminais são punitivistas, né, então, às vezes, se é para manter a internação, mantém, se é para aplicar medida em meio aberto, não aplica. Então, a gente tem um grande problema em segundo grau de competência, de não haver essa especialidade em segundo grau. E isso é um problema em termos de garantias, né, de estatutos da criança e do adolescente. O STJ, ele já vem com... Ele também tem, né, as turmas, mas ele já vai mais garantidor, assim, em alguns momentos, né, ele consegue emitir algumas súmulas lá, né? Enfim, elaborar súmulas. Então, a gente tem algumas coisas que o STJ e o STF também, em último caso, auxiliam. Mas, em termos de segundo grau, a gente tem esse grande problema. E aí, até essa pesquisadora imaginou, né, que pudesse nas câmaras criminais ter mais direitos e garantias, né, um sistema acusatório garantido, mas ela viu que não, que era tão, né, punitivista quanto as civis, e que é um problema. E a gente tem o caso de São Paulo, né, que é um caso que o Tribunal de Justiça de São Paulo, eu desconheço se algum outro Tribunal de Justiça faz isso também. Mas o Tribunal de Justiça, ele criou uma Câmara Especial. Então, a competência para julgar os recursos, né, e habeas corpus em termos de ato infracional em São Paulo são as câmaras especiais. Só que tem um problema também que igualmente são punitivistas. Aí eu fiz pesquisa. Eu acho que no Distrito Federal também é câmara especial, agora eu não lembro, mas eu acho que sim. Porque durante a pandemia eu estava fazendo um acompanhamento de internação provisória, né? Então eu participava de um projeto do Infovírus em que a gente fazia o acompanhamento das internações provisórias, né? Então, havia determinação do CNJ de diminuir a internação, e aí a gente fazia o acompanhamento para entender como os tribunais estavam ali, né? E as unidades também estavam aplicando essa resolução em termos de reduzir a internação de adolescentes. E aí eu pesquisei no Tribunal de Justiça de São Paulo, até foi publicado depois, que o tribunal estava prorrogando a internação provisória ainda na pandemia. Então, ainda quando havia recomendação do CNJ para reduzir as internações, o Tribunal de Justiça de São Paulo ia lá e mantinha, ou, né, enfim, autorizava a prorrogação, que a gente vai ver na próxima aula, é, ilegal, né, enfim, a prorrogação, mas eu via que mesmo em pandemia, o Tribunal de Justiça de São Paulo, Distrito Federal, aqui do Rio Grande do Sul também. E é um outro problema, né? A gente tem essa situação de ser tudo saída de justiça. Então, aqui no Paraná, a gente não consegue ler nenhuma decisão do Tribunal de Justiça porque tem o sigilo, né? Então, a gente não pode, né, divulgar nome, nem imagem borrada, endereço de adolescente, né, para proteção, pensando aí na proteção integral. Mas aí, quando a gente vai tentar entender os tribunais, também a gente não consegue, porque esbarra nesse sigilo. Aí, caso, né, quisesse ler, tem que pedir autorização, mesmo sendo, né, da área do direito, que eu acho que é um absurdo. Mas a gente tem esse problema, né? Então, que mesmo que haja uma especialidade em segundo grau, a gente não tem um resultado positivo em termos de proteção e garantia do estatuto, né? A gente tem ainda um Tribunal de Justiça muito punitivista, né? Muito ainda regido por regras anteriores ao estatuto, né? Mas a gente, né, aí segue tentando se ver um caminho, né? Porque se é para ser uma justiça especializada, a gente tem que garantir essa justiça em todos os níveis, né? Não só em primeiro grau, né? Então, entender que em segundo grau há a necessidade dessa especialidade, mas não especialidade como é em São Paulo, que é a punitivista, né? Uma especialidade que entenda as circunstâncias, né,
de especialidade, né, enfim, de excepcionalidade da internação, enfim, todas essas diretrizes, né. E aí, concluindo já, para ir na próxima aula a gente realmente adentrar na investigação preliminar e no processo, na apuração, né, do processo de ato infracional, a gente pode concluir o quê? Né? Que há uma carência de aplicabilidade da autonomia do direito infracional na prática, então que geralmente é visto no cotidiano uma mistura de procedimentos cíveis com direito e processo penal. Então é isso que eu falei, né? A gente tem aí uma diretriz do estatuto que rege o estatuto que é o processo civil. Na prática, a gente tem muito do penal, principalmente pensando, né, em sistema acusatório, direitos e garantias penais. Em segundo grau, é uma grande bagunça, que a gente tem tribunais com câmaras civis, tribunais com câmaras criminais, tribunais com câmaras especiais para julgar o ato infracional, embora aí a gente sempre esteja, né, tentando trazer uma autonomia para o direito infracional. Na prática, a gente tem bastante lacuna, bastante discricionalidade, né, como falei durante a aula, e esse é um dos grandes problemas, assim como é em outras áreas, né, do próprio penal. Né? Então, acho que é interessante a gente continuar avançando, né, e continuar pensando essa autonomia do direito infracional para, na prática, a gente conseguir ver resultado efetivamente, né, porque o estatuto é muito lindo, muito bonito, como eu falei, mas na prática a gente tem juíza, né, Tribunal de Justiça, reforçando a internação, trazendo critérios, né, seletivo, né, racial, enfim, e social. A gente tem questão de gênero também. Aqui do Paraná, fiquei, na época que eu fiz a pesquisa, tinha só uma unidade feminina, então era só uma, para privar de liberdade, né, todas as adolescentes do estado inteiro, e aí viola diversos critérios, diversos critérios de legislação, como estar perto da família, e ainda tem a fala, né, do juiz no relatório, colocando que deixa privadas de liberdade mais tempo com a intenção de educar ou de garantir direitos, quando na verdade a garantia de direitos tinha que vir apesar da internação, né? Então já devia ter vindo antes, tem a educação, inserção no mercado de trabalho, né? A gente tem essa carência, então, em medidas, em políticas públicas de inclusão social, muito mais evidentes agora que a gente tem, né, o sistema socioeducativo mais especializado, digamos assim, né? E seria, por isso seria, por hoje seria isso, né? Se tem alguma pergunta, Lara, você vê que você... Nossa, você falou muita coisa assim boa que a gente vê no dia a dia, né? Porém, não contextualiza. Por exemplo, essa questão da falta de empatia, porque eles têm o conhecimento, mas eles não querem fazer, não são garantistas. Mas não está só no tribunal, está no sistema judiciário inteiro. Eu deparei com uma situação há uns 15 dias de uma criança de 11 anos que participou de uma audiência de apresentação. Ninguém Meu Deus. observou que era uma criança. Sabe, Uhum. ele se envolveu em uma briga na escola, a escola chamou a polícia conduziu a criança para a delegacia, foi lavrado o ato infracional e ele foi apresentado ao juiz. Ninguém viu, e a mãe o tempo todo falando, como assim, meu filho só tem 11 anos. Não, não, tem que apresentar ao juiz. E E era aí, em uma criança. audiência, era uma criança. E aí, na audiência, e a mãe, é porque eu trabalhava em um projeto e a mãe não tinha documento, a gente conseguiu a cópia de uma certidão de nascimento. E aí, na audiência, o juiz falou: o que que essa criança está fazendo aqui? Mas, sabe, não responsabilizou ninguém. Não Uhum. encaminhou essa criança para um acompanhamento psicológico, não fez nada, simplesmente falou: essa audiência não existe e pode ir embora. E o menino continua na escola, sendo revitimizado, apontado pelos colegas, pelos funcionários, e assim, a escola, a direção, a pedagoga, ninguém conhece o estatuto. Exatamente. Esse é o grande problema, né? Embora, assim, eu não sei como é aí, né,
como que eu posso falar? Como que é a formação, né, dos pedagogos, enfim, dos conselheiros tutelares, mas a gente tem muita peculiaridade nisso também, né? Então, o próprio acesso a essa formação é precário ainda, né? Sim, e assim, essa família não foi orientada, não envolveu os órgãos de proteção, para além do judiciário, conselho Uhum, tutelar, nenhum outro órgão. E aí depois essa mãe sumiu, não pude dar continuidade ao atendimento, porque eu queria representar, queria acionar o Ministério Público para responsabilizar essas pessoas. Porque se esse uhum, menino se envolveu em uma briga e ele foi levado ao judiciário como um adolescente em conflito com a lei, e aí ele vai achar que é normal, uhum, sabe? uhum, Não teve nenhuma reparação. Eu fiquei assim, incrédula, incrédula que hoje a gente depara com essa situação ainda. E uma outra situação foi de uma adolescente, de uma menina, porque eles têm essa questão aí de gênero. Parece que as meninas elas são punidas muito mais que os meninos, porque essas meninas não deveriam estar nesse espaço. E aí vão ser punidas para não voltarem, ou servir como exemplo para outras. Essa uhum, menina estava em situação de uso de drogas, se envolveu, né, com um rapaz, o rapaz foi preso, e para proteção da menina, a menina foi internada, sem ser pega fazendo, praticando o ato fracional. Mas ela corria risco, porque namorava um traficante, ela seria perseguida, enfim. Mas por que então não acionou o PPCAM, uhum. mandou para instituição de internação? Não, Não, olha, é muito do pensamento de que internar é a solução, né? Como, sim. porque lá vai estar seguro, lá vai ter acesso à educação, lá, enfim, assistência social, que é o caminho inverso do que a gente, né, tem Uhum, que buscar. É sim. muito, Ainda mas temos muito que avançar para a efetivação. muito, muito, muito. Ao mesmo tempo que eu fico animada por ter uma legislação inovadora nesse sentido, no dia a dia a gente fica tão triste quando vê essas coisas assim, né, que são tão escancaradas, assim, que são condutas ilegais, enfim. Mas a gente está seguindo, né? Vamos seguir. É isso. Então é isso. Vou parar aqui a gravação. Uhum.